Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês como foi a minha experiência em estudar com o criador da PNL, John Grinder, tá? Muitas pessoas vêm me perguntando ultimamente como foi a experiência, o que eu posso contar, quais as diferenças do curso dele para o curso do Richard Bandler, que é também criador da PNL. Bom, então vamos lá. Sempre foi um sonho de adolescente poder estudar com esses caras, né? E pude realizar esse sonho esse ano. Eu, a princípio, tinha o interesse de estudar com o Richard Bandler por ser fã dele, acreditar que, poxa, em termos de entendimento de submodalidades, de hipnose, de estratégia, de modelagem, é um cara muito bom. No entanto, o destino me estudou conhecer o Grinder, que trouxe um lado mais da estrutura linguística, das nominalizações, de todos os modelos que ele formulou e gerou na PNL. Então me agregou um outro lado muito importante também. Então entre os trainers não teve uma grande diferença porque tanto o Bandler quanto o Grinder são caras que eu admiro muito, eles criaram um negócio e eu sou fã deles. Um diferencial para mim foi que a formação do Bandler tinha apenas 6 dias, enquanto a do John Grinder eram 19 dias, incluindo 4 dias de prova, e que grande parte dos alunos são reprovados. E eu, como adoro desafios, me desafiei. E havia uma tradição também no Brasil, a maioria dos trainers são já licenciados pelo Bandler. Eu quis conhecer o outro lado da moeda e isso dá com o Grinder. Então são linhas de PNL que começaram juntas, né? Eles começaram juntos, mas que foram criando formas diferentes de entender a PNL, né? Principalmente o John Grinder com a criação do novo código da programação neurolinguística, e me interessei muito por isso. Lembrando que para você ser um trainer de PNL, você precisa de ter já feito o Practitioner em PNL, o Master Practitioner, e ser aprovado por eles para ir lá estudar, para tentar passar. Ou seja, não é simplesmente você falar que é professor como existe no Brasil, muitas pessoas dando cursos de PNL sem buscar a fonte, né? Não que isso seja errado, mas talvez seja um pouco antiético, porque você deve pagar realmente os royalties aí dos certificados emitidos aos criadores e buscar o conhecimento na fonte. Uma coisa é a hipnose, que não tem dono, né? É milenar, mas a PNL tem criador e a gente deve respeitar isso. Eu já deixo minha gratidão ao professor Cláudio Lara, que foi meu primeiro professor de PNL também, e ao Instituto Daunt, onde eu também me formei. Bom, falando sobre o treinamento do Grinder, foi em Portugal, tá? Acho que foi a última vez em Portugal, inclusive. Tinha gente de todos os lugares do mundo, desde Japão, Colômbia, Nova Zelândia, Inglaterra, Itália, Tailândia, Estados Unidos, Brasil, tinha uma galerinha também. Numa cidadezinha muito rica e pitoresca que é chamada Sesimbra, próxima a Lisboa, uma praia maravilhosa, uma cidade calma, tranquila. Então eu fui para ficar um mês lá, literalmente, né? O treinamento do Grinder foi ministrado entre ele, a sua esposa, Carmen Bostic, e o seu parceiro, o Michael Carroll, que, pessoal, para mim, se a PNL fosse personalizada num homem, seria o Michael Carroll. Então, o cara é uma figura. Então, basicamente, é um treinamento que começa com o Michael Carroll, em que ele quebra todo o seu paradigma, ele te desestrutura, ele gera dinâmicas tão lúdicas, tão artísticas, que você, a hora que você vê, você já tá fora da curva, você tá todo aberto, sem filtro nenhum, da quantidade de informações diferentes que ele passa e da forma impactante que ele coloca você para fazer as vivências. Após ele fazer tudo isso, você já está preparado, né? O Grinder vem e ensina a parte teórica também e passa toda a sua maestria e o seu conhecimento. E também a esposa dele depois vinha, que é a Carmen, que passava atividades pra gente, avaliações, enfim. Então, os três juntos formaram um trio muito diferente, né? Um que é o Michael Carroll, que é mais energético, né? O cara é pilhado no 220, o Grinder, que é mais o professor, o sereno, o centrado, e a Carmen, que é uma doçura de pessoa. Então estava muito bem regado de pessoas. E os monitores assistentes eram também pessoas de alto gabarito, tá? Então, quando você chega lá, não adianta você já saber PNL, por exemplo, da linha do Diltz ou da linha do Bandler. Não, lá você vai ter que fazer de acordo com a linha do Grinder. Eu que já trabalho com PNL há anos, já ensino PNL com hipnose há anos, eu tive que deixar o Lucas Naves um pouco no Brasil para poder chegar lá e me permitir reaprender o que eu já sabia. E ter muita humildade também, porque tinha coisas que eu já fazia do meu jeito, mas eu tinha que respeitar o jeito que era feito e seguir o manual deles. Então eu me predispus a isso. Inclusive esse é o motivo porque muitas pessoas reprovam. A pessoa que chega lá achando que sabe tudo, ela é tesourada, ela não consegue passar, ela não consegue por conta da falta de humildade. Obviamente que havia uma expectativa muito grande do Lucas Naves ser aprovado, porque eu era
o mais conhecido ali dos brasileiros, então o Lucas tem que passar, o Lucas tem que passar, isso gerou uma pressão. Para vocês terem noção, desde a minha faculdade de administração de empresas que eu não era avaliado, que eu não era testado, que eu não passava por provas. Então no início eles fazem realmente algo muito BOP, né? Você tem que saber, você tem que entender, e passamos várias noites estudando, eu, minha esposa e os colegas que estivemos juntos lá nesses dias, porque eles geram medo da prova, e faz todo sentido, porque você estuda muito, né? Você vai pela dor mesmo. A gente teve que memorizar mais de 40 padrões de PNL e saber explicar todos eles. O grande diferencial desse treinamento para mim porque é um curso de treinadores. Então no curso de treinadores eles vão te ensinar a ensinar. Então eles não vão ficar te ensinando a PNL, parte do princípio que você já sabe. Obviamente que você vai reciclar tudo, mas eles querem te ensinar a ser um trainer, a como você ter um raciocínio didático, como você falar um assunto que tem início, meio e fim. Então eles ensinam os 8 passos de apresentação, que é o modelo do John Grinder, que é o modelo que eu estou trazendo para os meus treinamentos, que é um modelo que é muito didático e todos conseguem entender. Você ensina por meio de metáforas, por meio de exemplos, por meio de demonstrações, por meio de feedback dos alunos, por meio de exercícios, por meio de generalizações. São várias técnicas que você vai conseguindo fazer com que a sua apresentação seja muito eficiente e que todos entendam. Muitas vezes você vê um bom orador e você sabe que aquele cara é muito bom orador, é muito bom trainer, mas você não sabe por que ele é tão bom. Num curso de trainer em PNL, você aprende a dominar o palco, a como responder perguntas sem nexo, perguntas que a gente chama de perguntas bobas, como provocar um aluno no bom sentido, como desafiar um aluno, como devolver a pergunta para a turma, como utilizar o espaço. A gente chama de âncoras espaciais. Eu venho de um lado do palco, eu uso um tom de voz, eu venho para o outro, eu entro num outro personagem, num outro tom de voz. Como que eu conto histórias, como que eu entro em metáforas, ou seja, como que eu passo um conhecimento de forma que todos possam entender. Então assim, o professor Lucas Naves, ele já era, eu me considerava muito bom em explicar um assunto com linearidade. Você vê meus vídeos aí, você vê que dá para entender o que eu estou explicando. Eu simplifico. O que eu aprendi lá? A trabalhar mais a minha fisiologia, o meu corpo enquanto eu falo. Trabalhar o meu tom de voz. Então, em alguns momentos, calma, fala baixo, tranquilo. Em outros momentos, sobe e mostra uma emoção e gesticula e expressões faciais. Então, eu pude aprender a utilizar mais o meu mecanismo, a minha fisiologia, minhas expressões, o meu tom de voz, para que eu possa contar uma história envolvente, por exemplo. Então eu vou explicar uma técnica e eu começo com uma história, uma metáfora, e aquela metáfora tem que ser muito envolvente. Então isso eu pude aprender muito lá, utilização do palco, né? A hora que você vê, você já está fazendo o negócio. Os dias foram passando, a gente foi treinando muito, aprendendo muitas coisas, fazendo muitas amizades. Falando um pouco do John Grinder, ele é um senhor extremamente simpático, acessível, senta com você, várias vezes sentou conosco nos sofazinhos próximos à sala, bateu um maior papo comigo. Ele fala 8 idiomas, então ele teve maior facilidade em conversar com a gente, ele fazia questão de falar um portunhol conosco. Então em muitos momentos eu tive a facilidade de poder caminhar com ele pelo hotel, trocando ideias e aprendendo um pouco da experiência de vida dele, né? E também fui muito elogiado por ele, que fiquei muito agradecido. A única coisa é que ele não gosta de tirar foto, a gente respeita, é o momento dele, né? Então a gente tira fotos um pouco distante, um pouco praticando com ele, mas de chamar para tirar foto é algo que não é permitido lá, deve ter os seus motivos. E a gente respeita e compreende. Mas pensa num senhorzinho simpático, que é uma enciclopédia e extremamente acessível, que chega até você, ele caminha pela sala e vai em cada grupo, em cada dupla, pega no ombro, faz desse jeito, faz desse, muito bom, desse jeito você pode melhorar. Ele é realmente aquele coach que vem e que trabalha. Lembrando que, se você está vendo esse vídeo ainda em 2019, ele tem 79 anos, quase 80. Então o John Grinder, que já foi professor de linguística, foi agente de inteligência do exército americano, ele que tem uma experiência incrível. O homem é uma enciclopédia de sabedoria. Então ali no treinamento foi muito legal, ele contando como que ele e o Bandler modelaram o Erickson, que foram 9 meses de modelagem, como que foi esse encontro com ele, como que foi a descoberta das principais técnicas, como âncora, como switch, como ponte ao futuro, como metamodelo, todas as ferramentas, né, círculo de excelência, todas as que você conhece da PNL, como que ele com o Bandler no bate-papo, nas experiências, foram descobrindo e catalogando tudo aquilo. E eu sempre costumo falar que ele fala sobre o Richard Bandler com muito carinho. Ele fala que a PNL não teria sido
desenvolvida sem os dois. Ele foi muito importante, o Bender também foi, e muitas outras pessoas que faziam parte daquele circuito, né? Como o próprio Robert Dilts, Frank Puselic, que estavam envolvidos naquele momento, não foram criadores, mas ajudaram a desenvolver o processo da PNL. Sobre essa simpatia do Grinder foi muito especial. E eu entendi por que a ITA, a International Trainers Academy, é tão rigorosa. Eles não querem aprovar qualquer pessoa, então não é só você chegar lá, pagar, fazer o curso e ganhar, você está certificado. Não. Então, o que tinha de gente voltando lá pela terceira vez, porque havia sido reprovado, era muita gente. Tinha gente vindo do Japão pela segunda, terceira vez voltando para trás porque não passou. Tinha brasileiros, muitas pessoas que a gente via que saía da prova frustrado, não tinha sido aprovado. E muito chateados, a gente fica com dó, mas o Grinder não quer assinar o nome dele em pessoas que não estão preparadas. Então você sabe que os trainers licenciados por ele são os melhores do mundo. Então isso me desafiou, isso me motivou. E lá basicamente o sistema de provas era composto de algumas notas. Então, se você tirava High Pass numa prova específica, você estava aprovado naquela técnica, naquele passo, né? Se você tirava, por exemplo, um Pass, você passou, mas foi legal, cuidado, né? Se você tomou um Low Pass, você já está quase que numa repescagem, tipo, se tomar um low Pass seria uma nota baixa, se você tomar outra, você já está fora. Se você tirar um Retake, você está fora. Ah, mas tem mais 10 técnicas para demonstrar ainda. Não, você errou na primeira, o retake tá fora. Ano que vem você tenta de novo. Ou seja, você tem que voltar lá, pagar tudo de novo. Hospedagem, avião, o treinamento. É um investimento que é alto. Muitas pessoas falam, poxa, às vezes acham caro a gente cobrar no Brasil 2, 3 mil, 5 mil reais para um treinamento, R$1.000, como eu já cobrei em alguma época da minha vida. E não entendem o quanto que a gente investe para isso, né? Eu investi mais de 60 mil reais para essa formação com o John Grinder e sem saber se ia ser aprovado, incluindo todos os custos, eu e a minha esposa. E nós fomos aprovados, então foi algo muito bom e maravilhoso. Então, o mais importante foi realmente o aprendizado que eu vivi. As avaliações tinham avaliações escritas em que eram perguntas abertas, olha o grau de dificuldade, perguntas abertas em que você tinha que discorrer sobre alguma técnica, sobre alguma teoria, certo? De maneira aberta. Não eram perguntas fechadas. Então é muito subjetiva a interpretação do avaliador que está te pontuando ali. E ainda mais que o português do Brasil é um pouco diferente do português de Portugal. E você ia ser avaliado por avaliadores portugueses também, muitas vezes, né? Tinham poucos avaliadores brasileiros. Bom, então, por exemplo, se o cara tirasse um low pass na prova escrita e ele tirasse um outro low pass numa prova de apresentação em público, já estava fora. Se ele tomasse um retake, estava fora. Então eu vim tomando high pass, high pass, vim passando. As provas escritas são mais ou menos dessa forma e as provas práticas envolviam muitas dinâmicas. Dentre elas, por exemplo, vamos sortear aqui, deixa eu ver, dentre as técnicas tal, Lucas, você tem 35 minutos para apresentar a squash visual para os avaliadores. Então é tipo um The Voice, porque juntam ali 3 avaliadores, ficam ali te avaliando, anotando tudo. Você tem que apresentar para os alunos, demonstrar a técnica, apresentar todo aquele conteúdo nos 8 passos que o John Grinder pediu para você demonstrar. E todo mundo te avaliando, então você não pode demonstrar tensão, nervosismo, gaguejar. Tem gente que começa a chorar apresentando, tá fora. O que eles pensam? Se você não tá tendo uma capacidade de frieza para lidar com suas próprias emoções, que trainer de PNL você é? Então o que eu falo, dá dó, mas eles estão certos. Então no final eles te avaliam, falam, olha, você foi muito bom nisso, mas você pode melhorar ainda nisso daqui, e você também se dá o seu feedback. O que você achou da sua apresentação, o que você pode melhorar, tal. Então tem que ter muita humildade para apresentar aquilo e você tem que saber todos os padrões de trás para frente, porque eles sorteiam. Olha, ok, você, fulano de tal, vai ter que falar aqui agora sobre a epistemologia da PNL. O cara, o que é isso? Ué, você não sabe? Você não é formado em Master PNL? Vai lá e apresenta. Vai lá e apresenta agora o círculo de excelência. Vai lá e apresenta agora a técnica cura rápida de fobia. Vai lá e apresenta aquela e a outra. Então, você tem que saber todos os padrões. E também teve dinâmicas em que você tinha que apresentar algo e os alunos te desafiavam, te debochavam, zoavam com você, feitos para te criticar para ver se você saía do estado. O trainer levantava uma plaquinha e falava assim, esculacha o apresentador. E você tinha que manter um jogo de cintura, uma compostura para conseguir sair daquilo de uma forma bem amistosa. Mas eles estão te
te preparando para o mundo real, porque nós vamos ter alunos incríveis, alunos maravilhosos, solistas, dispostos, mas também nós às vezes encontramos alunos que não querem praticar, aquele aluno que quer te questionar, que quer saber mais que você, aquele aluno professor que quer ficar ensinando os outros, aquele aluno ingrato, aquele aluno que fica querendo muitas vezes se aparecer, aquele que é omisso, que não quer praticar, aquele que quer saber o artigo científico de tudo. Então, nem todos os alunos vão ser exatamente bonzinhos, participativos, legais. Tem gente que vem nos cursos e causam, realmente causam. Você que já fez cursos, você sabe disso. Então o trainer ele tem que ter uma desenvoltura muito grande para saber colocar esse aluno no lugar dele, ao mesmo tempo ser acolhedor, ser carismático e trazer ele para o seu lado e fazer com que não atrapalhe a dinâmica do curso e que todos estejam ali em uníssono. É desafiador, ainda mais quando a gente tá falando de transformação de pessoas, catarses, transformações internas. Então saem muitos demônios internos nesse momento, muitas catarses, muitas pessoas chorando, muitas pessoas impactando crenças limitantes. Você ser um trainer, é o que eu sempre falo, é um conjunto de várias habilidades. Não basta só você conhecer o conteúdo, você tem que ter experiência de vida, você tem que ter boa aparência, você tem que ter didática, você tem que ter jogo de cintura, flexibilidade, maleabilidade. Você precisa de conhecer o que você faz, porque você vai ser questionado, tem que saber tudo sobre o que você está ensinando, né? Então, e você tem que promover um treinamento que seja prazeroso para as pessoas também, que seja manter o nível de energia e tudo mais. Tem pessoas que não estão nesse nível de preparo e o John Grinder simplesmente fala, não está aprovado, tenta ano que vem, vê se você passa. Esse é o motivo de muitos irem fazer com o Richard Bandler, porque lá você não passa por uma prova. Você estuda 6 dias, você está aprovado. É uma outra metodologia, a gente respeita, são muito bons, né? Mas no Grinder você passa por essa prova e você está sujeito sim a ser reprovado. O que eu achei muito legal, porque traz esse nível de pessoas extremamente capacitadas mesmo. Eu fui aprovado, minha esposa foi aprovada, nós estamos agora habilitados a ensinar PNL com o certificado assinado pelo John Grinder, pela ITA, International Trainers Academy. Se você quer saber mais informações, então entra no meu site, clica aqui no link da descrição, lucasnaves.com.br, e vai ter treinamentos de practitioner em São Paulo e Florianópolis, por enquanto, tá? É um treinamento de 8 dias, em que você vai aprender muito. Se você quer saber mais informações, eu deixo também aqui nos comentários aqui o WhatsApp da minha equipe para você buscar informações. E para que você vai aprender PNL? Para fazer terapia? Não só isso. Se você quer se desenvolver, ser uma pessoa melhor, um ser humano mais ressignificado, se você quer ser o melhor vendedor, o melhor comunicador, se você quer ter o manual da sua mente, se você quer saber utilizar o melhor da sua fisiologia, da sua linguística, para ser o melhor comunicador e para se autoconhecer melhor, a PNL é uma tecnologia muito avançada de desenvolvimento. Então você vai sair uma pessoa transformada e com muitas ferramentas para isso. Fiz muitas amizades. Foi muito incrível nesse treinamento também conhecer pessoas que sabem muito, trainers excelentes, trainers brasileiros que estavam lá conosco também. Pessoas que você não conhecia no Brasil, a hora que você chega lá, você fala, caramba, esses caras são muito bons. E muitas vezes estão meio que no lado B, assim, da PNL, né? E nem sempre são tão conhecidos, mas são muito bons trainers. Eu saí muito diferenciado dessa formação, trazendo muita novidade, o que há de mais atualizado para vocês. Lembrando que o grande diferencial foi conhecer um pouco do novo código da PNL. O John Grinder, ele percebeu que havia muitas incongruências no código clássico, no código antigo da PNL. Tinha muito foco em mudar comportamento. O John Grinder defende muito a mudança do estado interno, inclusive nos processos de modelagem, nos tratamentos, trabalha muito esses estados internos. Então, ele atualizou o novo código da PNL como se fosse uma atualização da PNL e que os trainers do Brasil não conhecem. Então eu busquei o que há de mais avançado e qualificado para poder ensinar. Agora sim, sou um trainer licenciado, estou muito feliz com essa conquista. Meus cursos de hipnose continuam. Você sabe que nos meus cursos de hipnose já tem muita PNL, porém é uma PNL e hipnose focada para a terapia na formação de hipnose clínica. E nas formações isoladas de PNL, que vai ser o Practitioner em PNL em 8 dias, tem foco em você se desenvolver enquanto ser humano, tá? Vai muito além da terapia, vai em você realmente se autoconhecer, se transformar e entender mais sobre como utilizar a sua mente, os seus estados internos ao seu favor. Bacana? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pude contar um pouco aqui de como foi a minha experiência estudando aí com o John Grinder. E agora estou muito feliz porque eu quero ensinar tudo isso para vocês. E até o próximo vídeo. Grande abraço.